Cada caso é um caso. Bom, vamos seguindo aqui, para falar em eleição. Chico, Gomes, Luciano, olha aqui, rapaz. Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte e pela MDA aponta que o ex-presidente Lula lidera a corrida presidencial para 2022 com 41,3% dentro do cenário estimulado, quando os nomes são apresentados aos entrevistados. O presidente Jair Bolsonaro aparece em seguida com 26,6% das intenções de voto. Em terceiro, aparecem os ex-ministros Ciro Gomes, do PDT, e Sérgio Moro, com 5,9% cada. Indecisos são 7,8%. Em um eventual segundo turno, Lula também venceria Bolsonaro com 52,6% contra 33,3% do atual presidente. O levantamento foi feito em 137 municípios e ouviu de forma presencial 2.002 entrevistados entre os dias 1º e 3 de julho. Teve gente aí que essa coisa toda. Agora, a verdade é que houve agora, depois daquela questão da Covaxin, a CPI da Covid, alegando que houve caso de corrupção no governo Bolsonaro, com o contrato da Covaxin, lembrando que a vacina não foi comprada, o governo não colocou um centavo de recurso público, ou seja, se houve ilícito, não foi efetivado, porque não houve pagamento, então não houve desvio de dinheiro efetivo. Mas surgiu agora um áudio aí atribuído à ex-cunhada do presidente da República, dizendo que o Bolsonaro praticava rachadinha, a ex-cunhada Andréia Siqueira Vale disse que o presidente chegava a ficar com 90% do pagamento de auxiliares de seu gabinete quando era deputado federal. Disse que esses valores juntos chegavam a somar quase R$1 milhão, e quando o cidadão não concordava em pagar o valor para o Bolsonaro, era exonerado. E ela coloca que, inclusive, o esquema era feito no gabinete do deputado, o então deputado Jair Bolsonaro, e de seus filhos, o Flávio, que à época era deputado estadual, e o outro filho do presidente Jair Bolsonaro. Então, os três faziam aí a famosa rachadinha, que fala. Inclusive, o PSOL entrou com uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, colocando aí, pedindo investigação, que sejam apurados possíveis crimes de irresponsabilidade, improbidade administrativa, peculato, prevaricação, corrupção e lavagem de dinheiro. Eles apontam, inclusive, que o presidente teria aí um patrimônio oculto de 40 milhões de reais, que seria aí operado por laranjas. Na verdade, no meio desse turbilhão todo, Chico Gomes, Luciano, está aí a pesquisa, com o Lula aí à frente, e o Bolsonaro tendo dificuldade, segundo a pesquisa, de demonstrar a capacidade de vencer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que até bem pouco tempo estava na cadeia. Complicado, hein? Complicado. Pode falar, Chico. Pois é, Caio, eu não costumo discutir pesquisas, As pesquisas, elas atendem os seus ingredientes que deve ter em todo, e você é quem determina como isso será feito. As pesquisas podem ter uma amostragem, um intervalo, melhor dizendo, maior ou menor, depende do interesse. O grupo de pesquisados, que sempre é feito através de amostragem, você é quem define, você sabe onde existem nichos de determinados adeptos de candidatura e você pode fazer a pesquisa ali mesmo ou não. Então, eu não costumo discutir pesquisas, Caio. Agora, do que nós estamos tratando aqui, e
Me surge aqui, de repente, uma dúvida, Caio. Você que talvez tenha ouvido falar, né, dentro da religião, mas você se lembra ou você sabe quem matou Abel, Caio? Caim. Isso na velha Bíblia. Na nova Bíblia foi Bolsonaro que matou, né? Essa é uma reedição feita agora por esse pessoal que culpa o governo de absolutamente tudo. Mas existe uma outra máxima, Caio, que fala a respeito da economia, que eu não sei se você também já ouviu falar. Uma frase que diz: é a economia estúpido. Já ouviu isso, Caio? Rapaz, eu não, agora é a primeira vez. Isso daí é a primeira vez. Esse é um conceito atribuído a um economista norte-americano que fala que tudo pode ser sobrepujado ou tudo será conquistado se a economia vai bem. E esse é um conceito contemporâneo, é uma coisa nova depois de muitos estudos. Então, como é que a gente pode admitir um conflito dessa natureza, onde os próprios cientistas políticos definem as regras? Se o governo vai bem, se a economia for bem, é evidente que há um descompasso muito grande entre o que dizem as pesquisas e o que diz a realidade. Porque a economia, quando todos esperavam que estivesse tropeçando, ou estivesse até mesmo desgastada, esbagaçada, para usar um conceito popular, a economia agora surpreende a todos, renovando com muito vigor nesse período onde todos acreditavam que a economia não tivesse a força suficiente para se apresentar como se apresentou. Não há nenhuma dúvida de que a intervenção do governo, que inclusive se renova agora em outro momento, a intervenção governamental possibilitou esse novo vigor à economia. E se a economia vai bem, é o que dizem, né, o que eu sempre ouvi, vai bem também o governo. Portanto, acho que as pesquisas que são feitas, se você nota as manifestações populares, não só de apoio, como de reprovação. Você já deve ter visto aí em diversos vídeos dessas motocicletas que acontecem, e também as caravanas que procuram se deslocar e recebem o opróbrio popular. Então, a realidade contrasta exatamente com o que as pesquisas têm dito. Mas, de qualquer maneira, não adianta discutir, é a gente esperar ir mais para frente e ver se esses fatos se consolidam, o que insinua a imprensa através de amostragem feita por pesquisas, ou o que a realidade tem mostrado através das manifestações populares de apoio ao atual presidente. Caio, Diga, você. por falar em governo, governo federal, o pastor Silas Malafaia, um dos principais aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro, sofreu uma tentativa de atentado quando voltava de um culto do projeto Vida Nova do apóstolo Ezequiel Teixeira na Vila da Penha, Rio de Janeiro. O líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, ligou para o apóstolo pouco depois da emboscada para relatar o livramento. No culto de domingo, o apóstolo Ezequiel Teixeira relatou o acontecimento durante a cerimônia religiosa e disse que Deus havia guardado o amigo. Chegando na Penha, ele, Malafaia, sofreu um atentado e me ligou dizendo: Deus me guardou, e relatou o ocorrido, disse Teixeira em um vídeo divulgado no YouTube. A princípio, o líder evangélico negou que tivesse acontecido alguma coisa e por este motivo não foi realizado nenhum boletim de ocorrência sobre o caso. Um site entrou em contato com o deputado federal Sóstenes Cavalcante e ele confirmou a tentativa de atentado que aconteceu no último dia 20 de junho.
O parlamentar deu detalhes sobre o caso e disse que tudo aconteceu após o culto, quando Malafaia estava voltando para casa e percebeu que estava sendo seguido por um carro. O pastor ia entrar na primeira entrada da Penha, mas como viu que havia um terceiro carro colado atrás do carro dos seus seguranças, ele desistiu e entrou na segunda entrada do bairro. Imediatamente, o carro com os suspeitos ultrapassou os seguranças e fechou o pastor logo em seguida. Malafaia anda com 4 seguranças do BOPE, que desceram e inibiram a ação dos marginais, que se assustaram e foram embora. No entanto, não ficou claro se foi uma tentativa de assalto ou um atentado contra a vida do pastor Silas Malafaia, um dos principais aliados do presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, tá aí, Gomes. É a situação do país. Eu não tenho dúvida que essa eleição de 2022 vai ser a mais violenta que a gente já viu na história. Nós temos 2 grupos bastante, né, mobilizados, um em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, outro em apoio ao ex-presidente Lula. Isso me assusta, e assusta com certeza, Gomes, a maioria do povo brasileiro, que está alheio a esse partidarismo doente que a gente percebe, né, principalmente, né, nas ruas, né, gente indo para depredando agências bancárias, aquela coisa toda que a gente viu em São Paulo, um absurdo, mas está aí, né, virando banditismo, as pessoas tendo que andar com segurança por causa de questões políticas. Essa é a nossa democracia, Gomes. Fruto principalmente, Caio, do comportamento de uma série de marginais que hoje se veem e se encontram travestidos de autoridades no Congresso, né? No Congresso Nacional. Aí observe que o Chico fez algumas observações a respeito da pesquisa, eu compacto com ele em número, gênero e grau, e nós temos aí em torno de 5 mil municípios no Brasil. E as pesquisas foram feitas, essa que foi recentemente divulgada aí por você, né, da CNT, foram feitas em 137 desses municípios, o que representa 2,74% dos municípios. Na realidade, deixaram de ser feita a pesquisa em 4.863 municípios, independente de que a pesquisa você faz de acordo com a sua vontade e coloca as perguntas que é conveniente. Então, de acordo com essas perguntas, ela vai dar o resultado que talvez você queira. Observe que nessa questão de popularidade, de ter determinado número de votos se eleger, nós já ouvíamos isso na eleição passada e veja o que deu. Agora mesmo, uma das personalidades mais corruptas, claro que tem outras, né, desse país, o Renan Calheiro, né, que é o relator da CPI, que tenta criar narrativa, já está com o relatório pronto, tenta extrair das pessoas que vão lá as palavras justamente para consolidar o que ele quer no relatório que já está pronto. O Renan foi indiciado recentemente pela Polícia Federal. Então, você se pergunta, imagine você, alguém que responde uma série de processos, que é indiciado por ter recebido propina de mais de 1 milhão, né? Isso agora, independente da sua vida inteira, de todo o seu trajeto, né? Ao lado de Collor e ao lado de outros que têm praticado, sendo relator de uma CPI, né? Que vai justamente apontar um relatório que já está praticamente pronto antes da CPI ser instalada, não é? Então você vê a credibilidade dessas pessoas. Então me parece que por conta de tudo isso são que as coisas vêm acontecendo nesse país. Então o que é que nós precisamos tomar cuidado? É para que o regime de exceção que alguns querem trazer para transformar esse país que ainda é democrático, eu espero que ele continue sendo, num país também de exceção, comandado por uma política que alguns países sul-americanos hoje têm, a exemplo da Bolívia. Não, mas é isso que eu questiono, Gomes. É justamente nesse ponto aí que eu questiono, desculpe interromper, porque quem defende sai dizendo defender democracia, sai quebrando tudo. Que zorra de democracia é essa? De quebrar patrimônio alheio? Eu quero mais que essa democracia vá pro quinto dos infernos, velho. Se vir quebrar o que é meu, né? E aí é que
que eu digo que se tivesse armado lá, alguém lá dentro saísse atirando, é dizer, é maluco, é doido. Mas é a defesa do patrimônio privado. É isso, quer dizer, que culpa é que o banqueiro tem, que o dono lá da loja tem, enfim. Aliás, patrimônio público do povo sendo depredado a troco de quê? De gente, de vândalos, né? E observe, Caio, que a campanha do armamento, que eu achei que houve alguns exageros, inibiu uma série de invasões que era provocada pelo MST, não é? Por conta de quê? De que o homem do campo conseguiu se armar e dar a resposta, embora eu condene isso, acho que quem que tem que prover segurança para nós, conforme constitucionalmente é previsto, é o Estado. Segurança é dever do Estado, direito do cidadão, como saúde e educação também, mas a partir do armamento, né, da sociedade, que muitos condenam, porque em alguns casos é uma faca de dois gumes, eu reconheço isso também, mas a partir disso você reduziu consideravelmente, né, as invasões do MST, que é um braço armado da democracia, entre aspas, desses que defendem a bolivariação do Brasil e que nós somos contrários. Observe que a Venezuela, até bem pouco tempo, era um dos países mais ricos da nossa América Latina, e o que foi, a economia era completamente pujante. E aonde é que se encontra a Venezuela? Se permitirmos que esses que estão aí querendo voltar para o governo para dar um novo golpe, eles voltem, o povo é que vai definir isso, eu não tenho nenhum constrangimento se o povo definir, mas se permitirmos isso, nós vamos nos deparar com essa situação muito, muito, muito em breve. E aí eu me lembro de um candidato que eu achava que era ditador, mas depois cheguei à conclusão que ele era aprendiz e gozador de ditador, que ele dizia que pelo erro de um voto você paga 4 anos, e é verdade, só que hoje você não paga 4 anos, você paga durante muitos e muitos anos, porque esse voto acaba consolidando, né, no momento, um projeto traçado que começa a entrar em vigor através do momento em que ele se consolida.